Assim, de uma maneira geral, você pode entender o fenômeno do crescimento da extrema-direita nos últimos 20 anos, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, pelo mundo em geral, né, como uma crise do sistema político tradicional também. A extrema-direita, ela capitaliza os ressentimentos produzidos entre aqueles que se consideram como não ouvidos ou não representados pelo sistema político tradicional, né? Isso é clássico na extrema-direita. A extrema-direita ela dá forma e dá voz a uma série de ressentimentos imaginários ou reais, né, difusos, e ela dá uma orientação para esses ressentimentos, né? Ela promete a solução de tudo, ela promete um futuro melhor, ela promete... Então, nesse sentido, a extrema-direita geralmente tem um caráter quase messiânico, né? Basta ver Make America Great Again, Deus e Brasil acima de tudo, e coisa que o valha, né? Ao mesmo tempo, messiânico e nostálgico, né? Vamos ter um futuro milagroso que soluciona tudo, que ao mesmo tempo é a restauração da nossa grandeza perdida pelos anos de declínio, e aí você culpa quem você quiser pelo declínio, né? E essa é a grande questão da extrema-direita. Ela tem que achar um culpado, você tem que odiar alguém, você tem que ter horror a determinado grupo, seja político, seja religioso, seja racial, seja étnico, seja quem seja. A extrema-direita geralmente tem sempre um direcionamento do ressentimento, de como transformar o ressentimento em ódio, né? E, obviamente, o ódio mobiliza, né? Então, as pessoas são extremamente mobilizadas por isso. O caso brasileiro é um caso interessante porque é um caso de sucesso meteórico da extrema-direita, né? O que leva a questionar... Claro, você tem elementos na sociedade brasileira que permitem isso. Por exemplo, você tem uma cultura política que é messiânica. Então, o messianismo da extrema-direita já encontra um terreno fértil, né, nessa cultura política. Você tem uma sociedade extremamente desigual, onde ressentimentos são coisas que não faltam, né? Então, o potencial que o Brasil apresenta para esse tipo de fenômeno político é impressionante, e realmente foi impressionante, né? A extrema-direita levou anos para conseguir visibilidade na Europa, nos Estados Unidos, etc. Aqui no Brasil foi um fenômeno realmente meteórico, e foi o colapso, né, tanto da esquerda tradicional quanto da direita tradicional, que foi varrida pelo mesmo fenômeno, né? E é extremamente preocupante, né? E claro, como, né, a extrema-direita trabalha com a ideia de ressentimento e ódio, as intolerâncias, todas elas, né, não só a religiosa, mas todo tipo de intolerância, ela não só é a matéria-prima, né, que a extrema-direita vai usar, mas ela também prolifera em sociedades em que a extrema-direita ganha voz, né? Então, no caso do Brasil, claro, o fenômeno da intolerância religiosa ganhou muita visibilidade nos últimos anos e não é desconectado, né, a esse fenômeno político que vai aparecer depois, né?